Bom, irmãos, hoje nós temos a responsabilidade de trazer aqui a mensagem da Palavra de Deus. E nós, em casa, depois que o pastor nos passou esta missão, nós procuramos um texto que fale muito ao nosso coração, porque certamente fala ao coração também dos demais. E aí nós pedimos a Deus que Deus nos concedesse a graça, que nós pudéssemos então falar um pouco a respeito daquilo que nós temos experimentado e gostaríamos de compartilhar com os irmãos, porque temos a certeza que da mesma forma que tem feito efeito na minha vida, certamente fará na vida de cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Porque é a palavra de Deus. Simplesmente por isso, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus verdadeiramente transforma os nossos corações, enche os nossos corações de esperança, numa esperança viva, numa esperança certeza de que este momento que nós vivemos, desse mundo tão conturbado, esse momento vai passar. E nós estaremos um dia frente a frente, lado a lado com o Senhor, caminhando dia a dia na presença dEle, vivendo e fazendo ali, juntamente com Ele, a vontade dEle. O texto que eu vou falar, irmãos, está ali em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2. E Timóteo era um jovem que teve nas viagens juntamente com Paulo, e ele certamente ali foi instruído por Paulo, que tiveram a oportunidade de viver dia a dia com Paulo, Assim como nós podemos imaginar a experiência dos discípulos estando ali vivendo durante aqueles 3 anos juntamente com o Senhor Jesus, aprendendo dele próprio. E assim, esse jovem tem algumas experiências, mas ele se torna pastor da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era a segunda cidade mais importante praticamente do Império Romano, fora das regiões de Roma. É uma cidade portuária, era uma cidade com muita cultura, era berço da religião, e ali estava praticamente o centro social, o segundo centro social do mundo estava ali naquela cidade. Além de ali ter o templo da deusa Artemis, que trazia muitas pessoas naquela cidade, e, consequentemente, rendia muito dinheiro, porque ali havia uma série de coisas vendendo para que fosse de artes, artífices, que eram vendidos, e então as pessoas ali podiam levar para a sua casa uma lembrança. E o Tiago, jovem, pastor, naquela cidade grande, certamente enfrentaria algumas dificuldades, porque era uma cidade politeísta, e ele, como muito jovem ainda, no Evangelho, e ainda com pouca experiência. Mas Paulo teve um cuidado muito grande na sua preparação, dando a ele condições para que ele assumisse aquele pastorado e então levasse adiante aquela proposta que Paulo tinha para ele, que é a proposta do Senhor. Vamos ler aí a partir do versículo 14 de 2 Timóteo, que nos diz o seguinte: conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. É muito importante esse texto, irmãos? Traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus está firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente
vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertarem, desprendendo-se dos laços do diabo, a que à vontade dele estão presos. Esse é um texto que traz aquele jovem instruções de como se conduzir diante dessa sociedade. Como eu disse, um berço da cultura, uma cidade politeísta, e onde corria muito dinheiro. E havia ali pessoas que já tinham pertencido à fé, ouviram falar do Evangelho, se desviaram e se tornaram falsos mestres. Não sei quantos estiveram aqui naquele dia da escola da EBD, com o pastor Lécio Dornas, e ele falou que pior do que uma não pregação é uma pregação mal feita, ou seja, uma pregação errada, porque a correção se torna muito mais difícil. E naqueles dias acontecia isso. E Timóteo, jovem ainda, inexperiente, como a Bíblia nos fala, neófito, ele tem que enfrentar essa situação. Mas o grande mestre dele, Paulo, o havia instruído e manda 2 cartas para ele, para que ele permaneça firme, sabendo que Deus era com ele. E diante disso, aí no versículo 15, ele já vem a primeira instrução dele dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Porque esse obreiro aprovado significa conduta ilibada. Servo que tem o seu nome de crente e não simplesmente o nome. Ele zela por essa condição. Ele zela por essa conduta, ele zela por todo, para que não haja nenhum arranhão. Ainda ontem nós tivemos um estudo e tivemos falando a respeito das situações que muitas das vezes nós enfrentamos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, muitas das vezes na vizinhança, que é o problema da gente deixar alguma abertura. E o inimigo entra por essas aberturas e começa a nos envergonhar. Então, ele primeiramente causa uma certa dúvida, Dessa certa dúvida, ele provoca em você uma insegurança, E dessa insegurança, muitas das vezes, vem o medo. E o medo paralisa, irmãos. O medo te joga no chão. Então, nós não podemos. E esse jovem pastor, ele é convidado a ser um desses, que manejasse bem a palavra, que não tivesse do que se envergonhar, porque a conduta dele estava sendo observada todos os dias por centenas, por milhares de pessoas que ali passavam e que ali viam, e o cristianismo estava se desenvolvendo no mundo. Então havia necessidade dele estar firme, Este conselho que chega a Timóteo, esse jovem, chega também a mim, chega também a você, irmão, Nós que temos no nosso sobrenome, digamos assim, cristão, Essa palavra cristão quer dizer pequenos cristos, nós precisamos ter uma vida também assim,
Não estou dizendo aqui que ninguém tem uma vida assim ou assado, tá? Estou dizendo que a palavra vem dizendo como nós devemos nos portar a cada dia, para que nós possamos levar a efeito a cada dia esta condição de sermos anunciadores de boas novas. Então, esse é o primeiro conselho, né? Conforme ele nos diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra. Esse manejar bem a palavra não é lidar com a palavra em si, mas com o conteúdo da palavra, né? Então, nós precisamos conhecer o texto, precisamos conhecer a Bíblia, de capa a capa, de preferência, mas devemos ter alguns textos que nós podemos nos valer a qualquer momento, a qualquer um que venha pedir a razão da nossa fé. Venha nos inquirir a respeito dessa situação. Por que você é cristão? Então, nós precisamos ter respostas para essas pessoas. Nós precisamos permanecer firmes, né? Mostrando a essas pessoas que nós não simplesmente somos. Nós somos porque nós temos um Deus, nós recebemos uma salvação e nós amamos a Deus e nós queremos viver e queremos compartilhar também com o mundo este amor que chegou até nós, que nos alcançou e nos deu a vida eterna. E, mais adiante, ele nos fala também a respeito do vaso, né? Ele diz que numa grande casa não tem apenas vasos de ouro e de prata. Tem também vasos de madeira, tá? E de barro, né? E certamente nós poderíamos dizer que os vasos de ouro são os melhores que nós podemos usar a qualquer momento. Num segundo plano estaria o vaso de prata. Num terceiro momento, de madeira. E lá, como última opção, o vaso de barro, né? Poderíamos classificar ali, se a gente estivesse olhando a nível, digamos assim, economicamente, né? Mas ele diz que não é assim, não. Olha, presta atenção no que ele diz. Ele nos diz o seguinte: ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro, de prata, mas também vaso de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Qual é o vaso que vai ser usado para a honra? Vai ser aquele que tiver purificado. Se o vaso de ouro não estiver purificado, é um vaso para desonra, apesar do valor. Se o vaso de prata não estiver purificado, também não servirá. Se o vaso de barro ou o vaso de madeira, aquele que estiver purificado, este sim, será um vaso usado para honra. Então, assim como o vaso, cada um de nós somos, digamos assim, um vaso, e que devemos então estar atentos. Devemos estar cuidando da nossa vida a cada dia, através da leitura bíblica, através das orações, através da comunhão, para que nós possamos então nos purificar e sermos preparados para toda boa obra. Irmãos, foi nesse dia mesmo do estudo da Escola Bíblica Dominical, nós ainda estávamos aqui conversando com uma irmã, já foi membro aqui, e ela hoje não está mais aqui. E ela estava falando a respeito da presença nossa no dia a dia, no culto, porque são esses movimentos, esse momento de comunhão, é que verdadeiramente nos faz crescer, nos conhecer, conhecer o outro e aprender a exercitar a empatia, exercitar, né, o respeito, né, exercitar todas essas condições, a tolerância muitas das vezes, né,
muitas das vezes suportar o irmão Jorge não é fácil, mas eu tenho que aprender a lidar com o irmão Jorge. Ele é meu irmão, ele faz parte, nós estamos numa mesma missão, né? Mas o irmão Jorge realmente é difícil, né? E muitas das vezes a gente vê isso na sociedade em que a gente vive, quando chega aquela pessoa, muitas das vezes lá no início da calçada, a gente já muda de calçada porque não quer ter contato, né? Mas na igreja, a comunhão, o amor do Senhor, a paz do Senhor, né, nos envolve e faz a gente crescer e exercitar a cada dia estas ações na nossa vida. Então é importante a comunhão, tá? Então, que possamos nós, como vasos nas mãos do Senhor, né, possamos estar procurando estar purificado, estar procurando cada dia estar melhor em condições para ser usado para toda boa obra, porque esta é a proposta do Senhor para as nossas vidas, que sejamos preparados para toda e qualquer boa obra, para que possamos assim sermos verdadeiramente úteis no reino do Senhor. Então nós possamos viver desta forma, unidos, somando força, né, ajudando um ao outro. Nem todos têm a mesma força, nem todos têm a mesma capacidade, seja ela intelectual ou física, mas nós todos, unidos em comunhão, podemos chegar todos ao final desta corrida, tá? Porque um ajuda o outro e assim cada um ao seu companheiro, dizendo, tem bom ânimo, eu estou contigo, nós vamos chegar lá junto. A situação está difícil, está apertada, mas nós vamos juntos chegar lá. E que assim possamos prosseguir, Igreja do Senhor. No versículo 22, ele tem mais um conselho. E ele nos diz a Timóteo, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, como um coração puro, invocam ao Senhor. Ou seja, nós precisamos procurar a cada dia estar com todos. Estar com todos, mas principalmente com aqueles que estão mais próximos do Senhor. Amém? Que nós possamos ser desta forma, e que nós possamos ser desta forma, que possamos também, neste estar junto com o Senhor, também poder trazer aqueles que muitas das vezes também não têm conseguido alcançar, não têm conseguido chegar lá, para que a gente possa verdadeiramente fugir de toda essa condição. Irmãos, existe um apelo grande na sociedade em que nós vivemos, não é novidade para nenhum dos irmãos, um apelo muito grande para que nós possamos participar de toda esta mazela que está o mundo. Os apelos são grandes, né? Mas nós temos um compromisso com quem? Com o Senhor. E este compromisso que eu tenho, que o irmão tem, que toda a igreja tem diante do Senhor, é uma força que nos move para que nós possamos resistir a essas condições. Só que tem um preço alto a pagar, né? Tanto quando a gente se desgarra, como Himeneu e Fileto aqui, que foram aqueles que se desviaram da verdade, tem um preço a pagar. E para nós que resistimos também temos um preço a pagar. Mas que possamos ser aqueles que pagam o preço para ficar firme no Senhor, para prosseguir nesta caminhada, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? E no versículo 24 a 25, também ele tem mais um conselho. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo dos laços do diabo, a que a vontade deles estão presos. Irmãos, como já falei, a situação de Timóteo não era uma situação fácil. Uma cidade politeísta, né? Tinha lá templos para todos os deuses,
a cultura religiosa muito forte ali naquele local. Muitas pessoas ouviram falar do amor de Jesus, como era uma coisa nova, muitos deles empolgados ali pela própria situação, se entregaram, passaram a conhecer a verdade, mas num dado tempo eles voltaram às suas velhas práticas, ou seja, o velho homem não os deixou, ou o velho homem venceu. E eles então voltam para aquela condição que estavam, só que agora conhecedores desta verdade, mas distorcendo esta verdade. Então, a situação de Timóteo era uma situação muito séria, muito perigosa. Ele, muito jovem, segundo nos diz alguns escritos, Timóteo fosse um pouco tímido, certamente muito educado, e nós sabemos que as pessoas que são tímidas, as pessoas falam baixo, né? As pessoas parecem um pouco serem inseguras, né? E certamente, naquela cidade, esses que se desviam se tornam verdadeiros lobos e chegam, né, apontando e desafiando e querendo questionar, e essas coisas todas acontecem. Porém, Paulo diz que ao servo do Senhor não convém contender, né? Essas discussões não levam a nada, tá? Aqui, muitas das vezes, fazendo evangelismo na rua, nós encontramos pessoas que já estiveram do lado de cá e hoje estão do outro lado. E essas pessoas, muitas das vezes, quando nós chegamos para ele, levando um folheto, tentando levar uma palavra, e eles querem discutir, meu amigo, não temos tempo para essa discussão. Tem muitas almas aí que ainda não sabem a verdade. Não vou discutir com essas pessoas. Eles não querem, digamos assim, eles não querem uma prova de que você tem para você persuadi-lo. Ele quer discutir, ele quer simplesmente desafiar. E a Bíblia nos orienta, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso. Você quer me ouvir? Quero, então vamos conversar. Ah, não, mas meu amigo, então deixa para outra hora, um outro dia. Gente, nós precisamos ter sabedoria. Tem pessoas que não querem respostas. Ele quer simplesmente arranjar um auditório, que já viu que muitas das vezes essas pessoas, quando vêm falar com você, já vêm falando alto para chamar a atenção, para te colocar, digamos assim, contra a parede. Então não adianta, não temos espaço para isso, né? A obra é urgente, tem milhares de pessoas, centenas de pessoas que precisam ouvir, e você vai parar para discutir com essas pessoas que não querem te ouvir. Eles simplesmente querem fazer perdoa a palavra, um carnaval. Então, o servo do Senhor não convém contender. Sejamos sábios, né? Mas ser manso, né? Se algum irmão, por exemplo, se desviar e ele quiser conversar, conversa com ele. Pede a Deus, intercede a Deus por ele, dando a ele a oportunidade de ser tocado, de novamente ser, digamos assim, vir para as fileiras desse exército que, em nome de Jesus, é vitorioso, é vencedor, né? Para que ele possa também se reerguer do lugar que está. Porque essas pessoas, como ele diz aqui, são pessoas que estão presas nos laços do diabo para fazer a vontade dele. Tá? Então, irmãos, que nós possamos, como igreja do Senhor, a cada dia, estarmos firmes. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, o nosso guia, a nossa orientação. Tá? E a cada dia que nós buscamos aqui, nós encontramos algo que tanto serve para mim, quanto serve para aqueles que te ouvem. E Paulo fala isso, né? Medita nessas coisas e dedica-se a elas, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem, aqueles que verdadeiramente querem te ouvir. Que nós possamos, assim como Timóteo se deixou orientar pelo grande Paulo, que deu a ele as instruções para que ele pudesse permanecer firme. E eu posso garantir que ele foi vencedor, porque o Evangelho, que estava naquelas regiões, chegou até nós. E um dia chegou a mim.
e bateu na porta do meu coração e eu abri. E hoje nós estamos aqui salvos e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Que nós possamos, Igreja do Senhor, buscar, viver a cada dia, buscando no Senhor sabedoria e direção, para que possamos vencer os desafios do dia a dia, mas com sabedoria, sem se entregar aos falatórios, sem se entregar às disputas, porque isso de nada aproveita, assim nos diz a palavra.